Amigos da TV SC, muito boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Que prazer estar de volta aqui no Café com Fatos, o nosso encontro das quartas-feiras, para conversar sobre os assuntos mais importantes, para destacar aquilo que é notícia, principalmente em São Caetano do Sul, mas temas que ultrapassam as fronteiras aqui do ABC, temas nacionais. O Brasil vive aí um momento político de efervescência. Nós vamos conversar também sobre isso. Está em pauta aqui no nosso Café com Fatos. Muito obrigado a você que está conosco no canal 3 da NET, nos assistindo, aí nos recebendo na sua residência, no seu local de trabalho. Quero agradecer quem está também em qualquer parte de São Paulo, do Brasil e do mundo pela internet em webtvsaocaetano.com.br. O Café com Fatos, pelos próximos 60 minutos, vai se pautar por temas que interessam a você. Por isso, o convite para você participar, para estar conosco, para mandar perguntas, para mandar críticas, sugestões, interagir o tempo inteiro. O Café com Fatos só está começando. Vem tomar um café comigo e com o Leandro Amaral. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite a você que nos acompanha pela TV ou em qualquer parte do planeta, pela nossa parceira de conteúdo, a Web TV São Caetano. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder compartilhar os principais fatos aqui da região do ABC, claro que com um destaque todo especial para a cidade de São Caetano do Sul. Numa semana, como o Anderson disse, importante no cenário político nacional, contagem regressiva para o trâmite do pedido de impeachment da presidente Dilma no Senado. Na sexta-feira deve acontecer a votação do relatório dentro da comissão e na próxima semana, ou no dia 11 ou no dia 12, é o que tudo indica no dia 11, a votação em plenário, que deve culminar no afastamento por até 180 dias da presidente Dilma Rousseff, abrindo espaço para a posse de Michel Temer, o que deve impactar, sem dúvida alguma, também em todo o cenário político nacional e também nas eleições de outubro próximo. Anderson, agora aqui no ABC não ficamos longe, viu, Anderson? A política empolvorosa aqui na nossa região. São Caetano, a gente tem com frequência dito, parece que a eleição vai acontecer já no próximo final de semana, tendo em vista as articulações, as movimentações, os próprios bastidores da Câmara Municipal, e por isso trazemos aqui em nossos estúdios ele que é pré-candidato a prefeito pelo PEN, o Partido Ecológico Nacional, Gilberto Costa, que também dirige a sigla. E antes até de cumprimentar, viu, Gilberto? Estava até comentando com o Anderson nesses dias na rádio. Passou outubro do ano passado, não, o Gilberto não chega até o Natal. Chegou o Natal, o Gilberto não emplaca o 2016. Não, a candidatura do Gilberto, pois é. Falar direito, né? Passou o Réveillon, não, tudo bem, entrou 2016, mas até março o Gilberto não vai ter mais a candidatura, ou a pré-candidatura por força da legislação. Gilberto, estamos em maio. Essa semana o PEN fez um evento importante, mais uma reunião mensal, presença aí tranquilamente de mais de 400 pessoas, inclusive temos imagens nesse momento, mais de 400 pessoas, toda a chapa completa de pré-candidatos a vereador, 20 homens, 9 mulheres, o PEN aí que está com uma chapa redondinha, como dizem nos bastidores. O Gilberto, que durante determinado momento chegou a dizer que o PEN pode fazer até 4 vereadores numa conta aí, inclusive com o voto da majoritária, da chapa majoritária e, claro, com o empenho de todos os pré-candidatos numa média aí, tendo em vista as eleições passadas e, claro, a experiência dele, que foi o vereador mais votado proporcionalmente no Brasil, ao obter 6 mil votos aqui em 2008. Gilberto Costa, e aí, vai até quando tudo isso, hein? É dezembro, é janeiro, estamos em maio. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson, tudo bem? Boa noite àqueles que nos assistem de uma maneira ou de outra. Que alegria poder estar falando mais uma vez para todos. Estar aqui nesse programa importante da nossa cidade, da nossa região, nos dá, primeiro, uma responsabilidade muito grande e, segundo, uma alegria muito grande, porque é para poucos estarem aqui. E eu sou um dos poucos que estou e eu só tenho que agradecer, porque quem fez tudo isso na minha vida, Anderson, foi você que está nos assistindo. Então, muito obrigado, que Deus continue sempre conosco, em especial nessa noite. E a vocês e a direção do programa, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Leandro. Surpreendeu o evento de segunda-feira, Gilberto?
Olha, Leandro, não é que é surpresa para a gente. Eu já sou um cara que, quando promovo alguns encontros na cidade, já é natural que há uma presença muito intensa, muito expressiva das pessoas, né? Eu sou uma pessoa querida na cidade de São Caetano, sou uma pessoa muito séria, as pessoas sabem disso, eu sou pontual, eu sou uma pessoa que faço as coisas com muito carinho, com muito amor. Então, surpresa não, alegria sim, porque quando você faz as coisas com seriedade, respaldado pela família, pela honestidade, as coisas vêm e acontecem naturalmente, né? E esse grupo que esteve na segunda-feira lá e mais os seus convidados, só nos outorga e nos dá a obrigação de continuarmos deste jeito, né? Porque quando você tem tanta gente nos observando e nos prestigiando, significa que nós estamos fazendo certinho e não é para mudar nada não, é só para melhorar. Então, surpresa não, felicidade. Lembrar a vocês que eu acredito que nos últimos 20 anos da cidade de São Caetano, falando de eleição, falando de posicionamento político, de mudanças partidárias, quando eu fiz minha filiação no PTB, no ano de 2011, eu levei na Avenida Kennedy, para meu ato de filiação, 5.000 pessoas. Então, por isso que eu reafirmo, surpresa não, alegria sim, porque lembrem vocês que em 2012, por tudo que ocorreu, eu não fui candidato a nada. Sem mandato, fora do cenário político, e na hora que eu faço uma pequena convocação, a presença é maciça das pessoas. Pessoas. Das mais humildes às mais importantes no cenário financeiro, empresarial e político, estavam lá presentes. Que fantástico, né? Que alegria. Então, surpresa não, né, o Anderson? Alegria. Gilberto, você fez um resgate aí de 2011, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Aliás, um pocão. Quando é que você começou na tua vida pública em São Caetano? Quando é que você foi eleito pela primeira vez? No ano de 96. 96. Eleito pela primeira vez no ano de 96. Mas eu milito no mundo político desde o ano de 91. Você já brincou em uma das entrevistas que a gente teve a chance de conversar, né? Você já nasceu pedindo voto, não foi isso? É interessante lá isso. Na maternidade. Ele não chorou, ele nasceu pedindo voto. Pois vote em mim. Vote em mim. Mas olha, eu estou fazendo esse resgate pelo seguinte, e o Leandro começou com essa história, né, de vai ser candidato, vai desistir quando, muita coisa se comenta no bastidor da política e você, como político experiente, sabe de como as coisas funcionam. Mas vamos resgatar lá. O nome de Gilberto Costa como candidato ou pré-candidato, olha que interessante, você vai se tornar, se mantiver a pré-candidatura, candidato em convenção pela primeira vez. Sim, perfeitamente. Não é? Uma coisa que vai ser histórica no teu currículo. O prefeito, primeira vez. Mas vamos lá. 2004, pela primeira vez, o nome de Gilberto Costa surgiu no cenário como uma possibilidade de candidatura. Sim, a claro. prefeito. Eu me senti ali já um pouco maduro. Pois é. Passou 2004, eu não sou aventureiro. 2008, 2012. Podemos até discutir as circunstâncias de cada ano, mas especificamente... Eu falo, Anderson, com muita tranquilidade. Não, pode perguntar. Não, mas beleza, vamos lá. Mas este momento, né, para você... É um momento especial. Você vive uma pré-candidatura na iminência de ser candidato a prefeito e com uma circunstância que, olha, só uma chance muito pequena te tira do páreo, né, Gilberto? Eu acho assim, o Anderson. Eu queria falar de 2004, queria falar de 2012. Não, vamos resgatar, acho que é importante o público saber. 2004, eu já tinha 2 mandatos como vereador, um vereador extremamente atuante, quando surgiu meu nome para uma possível candidatura a prefeito na cidade de São Caetano. Eu era oriundo do governo e do Grupo Tortorello, que é oriundo do governo braidista. E naquele momento existia o Grupo Tortorello, o Grupo do PT e a minha candidatura, ou a minha pré-candidatura. E nós fizemos um levantamento, se eu mantivesse aquela linha, talvez não, a minha chance de vitória era muito pequena, porque eu era um nome querido, mas ainda não tinha uma infraestrutura para disputar uma prefeitura.
E o Tortorello fez uma pesquisa, me chamou, mostrou que não era momento para a minha candidatura. E aí pediu que eu retirasse essa pré-candidatura e apoiasse o candidato que ele fosse indicar. Naquele momento se foi indicado o Auríquio, e que a gente mantivéssemos o grupo unido. E eu concordei, eu sou oriundo do grupo Tortorello, tá certo? Eu concordei, isso foi em 2004. Combinei com o ex-prefeito, falecido prefeito Tortorello, que eu iria trabalhar muito para viabilizar minha candidatura na eleição de 2012. Por que 2012? Porque 2008 era reeleição. E reeleição vem de reeleger. É natural a tendência do ser humano reeleger quem está no comando. Sabendo disso, eu fui fortalecer mais um mandato em 2008. Então não postulei candidatura a prefeito em hipótese alguma. E aí joguei isso tudo para 2012. 2012, pessoal, eu fiz tudo certo. Não fiz nada errado. Eu aceitei o convite de ser secretário. Fui ser secretário do governo Auríquio. Eu aceitei o convite de ir para o PTB na onda que nós lançaríamos chapa pura. E quem seria prefeito e vice? Uma pesquisa eleitoral. Tanto que no meu ato de filiação no PTB, tinha 5.000 pessoas. E eu me lembro como se fosse hoje, que nós tínhamos perdido o atual prefeito, Paulo Pinheiro, que ele saiu do PTB e foi para o PMDB. Naquele momento, naquele discurso, o Campos Machado disse: nós perdemos o Romário, mas trouxemos o Neymar da política. Discurso do deputado Campos Machado. Bem lembrado. Entendeu? Eu estou muito tranquilo sobre o que aconteceu em 2012. Aí, passado isso, a executiva municipal escolheu a Regina Maura para ser a candidata. E depois, na sequência, escolheram o Cicarone como do vice. PP como vice. O que posso fazer? Fui para minha casa. O que eu podia fazer? Quem manda e quem determina é a executiva do partido. E todo mundo sabe que o presidente tem muita força. E não foi a pesquisa o argumento determinante. Até hoje eu não vi pesquisa, não vi nada. Se fosse, certamente seria você. No mínimo para uma composição de prefeito e vice, vice e prefeito, chapa pura. Você aceitaria, Gilberto? Eu aceitaria, porque quando eu fui, a conversa foi muito clara. Você vem, nós vamos escolher prefeito e vice do PTB. Ok. Numa pesquisa. Se eu chegasse em segundo na pesquisa, eu aceitaria ser o vice. Por quê? Porque foi falado. Foi conversado. Jogo transparente. Claro. Né? Agora, eu não vi nada disso, houve a escolha. Não vou discutir aqui mais sobre a escolha, se foi certa ou errada. O povo rejeitou. O povo rejeitou. E quem fez essa fala comigo, errou. Eu sou o vereador mais votado da história da cidade. Naquele momento, eu era o vereador mais votado proporcionalmente do país. Extremamente no auge. Um secretário extremamente bem avaliado. Uma pasta que elevei com a minha força, com a minha garra, com a minha sabedoria e como eu estivesse cuidando da minha casa. Ali, acompanhando, levantando cedo e indo dormir tarde. Era um momento extremamente favorável para mim compor uma chapa prefeito e vice, vice-prefeito. Tranquilo. Gilberto, e aí, não aconteceu, vocês já sabem o resultado. Falando do cenário pré-eleitoral, nós temos um quadro bastante atípico aqui em São Caetano nesse momento, pelo menos comparando com as últimas eleições. As pré-candidaturas do atual prefeito Paulo Pinheiro, do ex-prefeito José Auríquio Júnior, a sua pré-candidatura, do vereador Fábio Palácio, também do Aparecido Viana, da Lúcia Dalmas. Vai ser a eleição mais disputada dos últimos pleitos aqui em São Caetano? Eu não sei se vai ser a mais disputada, mas eu entendo que será aquela que terá mais candidatos. Mas a disputada não vejo dessa maneira, não. Até porque a gente está acompanhando minuciosamente levantamentos na cidade e eu acho que daqui 60 dias vai despontar aí uma liderança, um encaminhamento aonde nós devemos nos destacarmos e aí abriremos uma distância muito grande do segundo e do terceiro e aí sucessivamente dos outros candidatos. Mas será uma eleição com muitos nomes.
já está mais ou menos alinhado, está sendo esse cenário que está se vendo aí na cidade, tá certo? Agora, se ficar entre 5 nomes, não. Porque vamos lembrar, na eleição de 2012, pessoal, tinha 4 nomes. É que o Edgar retirou a sua candidatura via PT. Aí ficou 3 nomes, mas tinha 4. E na eleição de 2004, já tinha 5. Podemos lembrar. Auríquio, Iliomar, Tite Campanella, Hamilton, Parra. Então, só vai repetir a dose. E é bacana isso para a democracia. As pessoas vão ter condição de escolher melhor, de pensar mais. E na hora que declinar a sua escolha, não foi uma polarização, foi uma ampla discussão com democracia. Gilberto, o que será determinante? Você imagina numa Visconde, numa Goiás, no centro da nossa cidade, na Taipas, na Armando Arruda Pereira, quantas lojas de roupa não tem? Quantas lojas de carro não tem? Sim. Que bacana! Quanto mais opção o cidadão tem, melhor a escolha dele. Isso o qualifica muito mais, né? O cenário nacional interfere ou o que determina mais, na tua opinião, que vai determinar a escolha do eleitor esse ano? Eu acho que o cenário nacional não vai influenciar, não. O cenário nacional, o cidadão vai saber muito bem o que está acontecendo lá em Brasília e separar a nossa cidade, a eleição municipal com o que está acontecendo ou com o que já naquele momento tenha acontecido em Brasília. Não acho que vai haver interferência, não. E lembrando bem, nós da cidade de São Caetano nunca dependemos de governo estadual e federal. Isso sempre foi um orgulho do seu Braido e sempre foi um orgulho do prefeito Tortorello em dizer nos 4 cantos, a União está lá, o Estado está acolá e nós somos São Caetano. Não dependemos de Estado e União. Hoje, pelo jeito, depende extremamente. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que eu sei por que está acontecendo tudo isso. Mas nós não dependíamos nem de Estado e nem de União. E nós vamos trabalhar para voltar ao passado e sermos independente. Gilberto, nós abrimos o programa aqui hoje falando mais uma vez da pauta nacional do impeachment. E no bojo dessa discussão da saída ou não da presidente Dilma, vem mais uma vez à tona da escolha do vice. Olhando o cenário municipal, a gente sabe da importância hoje dos 7 prefeitos aqui do ABC, talvez só o prefeito Carlos Granda de Santo André não tenha tido problema com a vice. Tendo em vista esse cenário e tendo em vista esse histórico, como é que você, Gilberto Costa, pré-candidato a prefeito pelo PEN, tem tomado como critério ou vai tomar como critério a escolha para compor a chapa? Não, primeiro, a semelhança. Eu não faço casamento de verão. Por isso que eu não me arrependo. Casamento de verão é aquele que você conhece a pessoa por 2 meses, casa, não vai dar certo. E na política é igual. E aí eu falo que é casamento de verão. Eu vou escolher uma pessoa que tenha semelhança comigo. Porque não tem essa história dos opostos se atraem. O que se atrai é os semelhantes. Então, para compor uma chapa talvez comigo... complementares. Complementares, né? perfeitamente. Aí é diferente. Mas para compor uma chapa comigo, a pessoa tem que conhecer a cidade, tem que ter o amor que eu tenho pela cidade, tem que enxergar os problemas que nós temos e como vamos resolvê-los, tá certo? Então tem que haver muita semelhança. Este critério, ele é básico para a gente errar o mínimo possível. Porque vejamos, Anderson, com todo respeito a quem é vice ou quem já foi vice, né? O que justifica ele compor uma chapa de prefeito e vice e 3, 4, 5 meses depois está xingando o titular? O que houve? O que houve foi porque fizeram o casamento de verão, eram 2 opostos e 2 opostos não se somam. Se soma os semelhantes. Como eu sei disso, não tenha dúvida que eu não vou errar, viu, Anderson, viu, Leandro? Respondendo você. Então, para compor comigo, tem que haver semelhanças. E eu citei quais são, mais ou menos e rápido, né? Tem que gostar da cidade, tem que pensar mais ou menos como eu, tem que enxergar os problemas e as dificuldades que nós vamos enfrentar, os projetos que a gente vai alinhar tem que ser semelhantes para a gente colocar para a sociedade e depois ser executável. Os 2 juntos durante 4 anos. Ótimo. Com Gilberto Costa, estamos fazendo mais um Café com Fatos.
Vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje. Daqui a pouco mais sobre o pré-candidato a prefeito do PEN, comandante da legenda em nível municipal, e a sua participação. Estão chegando as perguntas e a gente vai fazer as perguntas dos nossos telespectadores para o Gilberto Costa rapidinho depois do intervalo. Não sai daí não. Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano. Café com Fatos de volta nesta quarta-feira, entrevistando o pré-candidato a prefeito pelo PEN de São Caetano, Gilberto Costa, que falava a respeito do cenário aqui. Agora, Gilberto, também resgatando um pouquinho a agenda da última segunda-feira do PEN, me recordo que boa parte da sua fala, do seu discurso com os correligionários, foi dedicada à vereança, a entusiasmar, a inflamar, mas principalmente mostrar um cenário factível de que seria possível o PEN fazer uma boa bancada a partir da próxima legislatura. Em que você se baseia para ter esse prognóstico, essa previsão de até 3 vereadores ou, dependendo de um cenário, 4 vereadores? Números é números. Eu trabalho com números. E números, 1 mais 1 é 2, 1 e 1 é 11. Ninguém altera isso. Se eles fizerem a lição de casa, como eles estão sendo orientados. Eu sou um cara que tenho muita experiência de campanha, principalmente legislativa, porque todas que eu disputei foram legislativa, apoiei muita eleição de executivo, mas disputas mesmo, eu fiz 4 de vereador e fiz 2 de deputado para mim, e fiz mais 3 de deputados para pessoas que eu apoiei. Então eu conheço campanha de legislador, de Câmara Municipal, campanha de vereador. Se eles irem com a orientação e executarem a orientação que eles estão recebendo da minha pessoa e do nosso partido, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos chegar na Câmara Municipal com um número expressivo de vereadores eleitos pelo PEN. Eu não tenho dúvida nenhuma. E números é números. Eu digo a eles, nós temos um colégio eleitoral em São Caetano com 125 mil eleitores. Não é difícil você buscar aí 300, 400, 500 votos. E eu estou orientando cada um como deve ser feito. Cada um como eles podem buscar esses números que nós estamos mostrando a eles. Então eu tenho certeza que nós vamos executar a tarefa e no final dessa execução nós vamos sorrir muito no dia 2 de outubro deste ano. E eu sendo homologado, candidato a prefeito pelo PEN nas convenções, o PEN tendo candidatura a prefeito, o número é 51, quer dizer, todo mundo conhece, sabem que existe o voto de legenda. E num número fácil como este, eu acho que nós vamos ganhar muito com isso. Bem, no primeiro bloco você disse que o cenário nacional não deve interferir, não será determinante. Não. O que é que vai ser determinante então? Não, primeiro, o cenário nacional só vai melhorar quando a escolha municipal for de extrema qualidade. O cidadão que vai às urnas dia 2 de outubro deste ano escolher prefeito e vice e vereadores no Brasil inteiro, ele tem que ser criterioso, observador, participar dos debates, ler proposta de governo, olhar na cara do candidato e ver se ele está falando a verdade, se ele tem condição de executar tudo que ele está falando. Ora, se nós fizermos boas escolhas no município, naturalmente na próxima eleição nacional sairá
bons representantes nossos. Então, passa-se por uma boa escolha, por bons critérios no município, né? Lembra desse ditado, né? O bom filho, ele sai de dentro de casa. A boa educação está dentro de casa. Todo o resto é complemento. Então, se você der uma boa educação, você tem um filho bem educado em casa e na rua. A mesma coisa, se você tiver no município bons vereadores, bons prefeitos, naturalmente sairá bons deputados, bons governadores e bom presidente da República. É regra básica, é regra básica. Agora, em São Caetano, eu acho que quem tem nome, quem é mais conhecido na cidade, quem está mais preparado, boa proposta de governo e mais, se vocês me permitem, ficha limpa. Quem é ficha limpa? Qual é a história? Qual é a reputação? O que esses cidadãos fizeram? Vai ser julgado, vai ser avaliado. O Brasil está sendo repaginado. A moralidade vai ser critério básico. A honestidade, o histórico de cada um. Não tenho dúvida. E não é só o histórico na política, não. Porque ser ficha limpa é o cara que não tem processo civil, criminal, trabalhista e eleitoral. Não ter escândalo de corrupção, não ter nem nada sobre júdice em nenhum lugar nas esferas de fórum, de Ministério Público, de Supremo. Isso tudo vai ser muito avaliado pelo cidadão. E em São Caetano, que a sociedade é extremamente politizada, de um grau universitário muito elevado, é o maior do país, nós temos 21% da população com nível universitário, nós somos a única cidade do Brasil que não temos uma criança fora de uma escola. Eu tenho certeza que a moralização vai ser critério muito predominante na nossa cidade. O currículo de cada um, mas o currículo do que fez de certo e do que fez errado. Isso vai ser, com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar mais do currículo, viu? Aqui no bate-papo com o Gilberto Costa, mas deixa eu cumprir minhas promessas também aqui, né? Vamos conversar com o nosso telespectador, com o nosso internauta, gente que participa, que nos honra com a audiência nesse Café com Fatos. A Elisângela está nos acompanhando no bairro Olímpico, aqui em São Caetano. Boa noite para você. Está perguntando para o Gilberto Costa se você acha que a cidade, no dia 2 de outubro, vai votar no novo, já que, na opinião dela, nomes que estão presentes na política hoje não foram satisfatórios para a cidade no passado. Eu nunca falo do novo de idade, vamos deixar bem claro isso. Nós falamos do novo que esteja ingressando pela primeira vez pela Câmara Municipal ou no cargo de prefeito, tá certo? Eu creio, acredito, aposto nisso, tenho confiança, viu, Elisângela, parabenizando a sua participação e a sua pergunta, que o novo com experiência, essa vai ser a tona da decisão do eleitor de São Caetano. O novo com experiência. O Matias Correia está nos acompanhando no bairro Santa Paula, aqui em São Caetano também. Boa noite para você, Matias. Pergunta o que o Gilberto tem a dizer sobre a possibilidade da candidatura de José Auríquio Júnior. Eu respeito todas elas. Desculpa o nome do... Matias. Matias. Obrigado pela pergunta, pela participação. Você é morador do bairro Santa Paula, eu também sou, somos vizinhos, amamos esse bairro, gosto muito do bairro Santa Paula, tenho certeza que você também. Matias, eu respeito todas as candidaturas, todas elas. Se eu for homologado, candidato a prefeito pelo meu partido nas convenções, eu quero ser prefeito e para mim ser prefeito eu tenho que vencer qualquer adversário, inclusive o Auríquio. Tá bom. Vamos lá. Daqui a pouco novas participações aqui dos nossos telespectadores. Isso, e aliás, falando do Auríquio, a Câmara de São Caetano, que nesta terça-feira teve mais uma ação polêmica, um requerimento aprovado pela vereança, que torna nulo, que cancela uma certidão que foi emitida pelo presidente da Câmara, Paulo Botura, ao ex-prefeito José Auríquio Júnior. Os vereadores ontem fizeram reunião antes da sessão, trocaram farpas lá, questionaram a ação do Paulo Botura. Essa história está indo longe, né, Gilberto? Leandro, eu acho uma pena isso. Eu acho lamentável. Eu posso falar de Câmara Municipal. Acho uma pena. Olha, nós estamos com tantos problemas na saúde,
na segurança, na educação, no meio ambiente, no transporte público, na mobilidade urbana, nos serviços sociais. Nós estamos com um desemprego alarmante em São Caetano. Nós estamos passando dos 10% de desempregados da mão de obra ativa do nosso município. E aí está se discutindo requerimento, se deixa o ex-prefeito com possibilidade de ser candidato ou não, que o Paulo Botura aprovou ou passou um relatório, ou soltou uma certidão. Olha, pessoal, desculpa, a cidade precisa muito mais. A cidade pede muito mais. Que pena que a Câmara Municipal não se atente que o povo de São Caetano está de olho neles. E não está feliz com isso, não está contente com isso. Estão discutindo vidas pessoais, coisas minuciosas de coisas pessoais, esquecendo o macro, o todo, que é uma cidade e sua população. Estou muito triste com isso, muito triste. Aí depois a gente lê no jornal, não, mas eu não me atentei porque eu votei, não porque eu estava desatento. Recolhendo assinatura para a CPI. Olha, que lamentável. Lamentável. Não, mas... Eu pago imposto, eu posso falar, eu sou cidadão dessa cidade. Que mau exemplo. Agora. Ninguém pode vir para uma sessão e depois fazer uma votação e dizer que não sabia o que estava votando. Absurdo. Ou que estava desatento ao que estava votando. Que pena! Que mau exemplo! Agora, para quem está em casa, Gilberto, para entender, como que é possível estabelecer uma relação diferente entre a Prefeitura e a Câmara Municipal no intuito de obter governabilidade? Gilberto Costa foi vereador vários mandatos, secretário de esporte, secretário de governo, chefe de gabinete, tem experiência no executivo. Sendo eleito prefeito, como é que vai ser a relação do Gilberto Costa com a Câmara Municipal? Democrática. Tem que haver diálogo, claro. Por que tem que haver diálogo? Porque você pega um projeto, você manda do executivo para o legislativo e também você recebe do legislativo para o executivo. E como é que você sanciona como prefeito ou como a Câmara aprova um projeto do prefeito? Com diálogo. Nós vamos ter interlocutor. Eu serei um dos grandes interlocutores porque conheço o processo da Câmara, conheço as dificuldades dos vereadores e também sei as alegrias de todos eles. Diálogo. Agora, nós não podemos, nenhum dos dois lados, sermos submissos. A submissão, seja do executivo com o legislativo, do legislativo com o executivo, a cidade perde. A cidade perde. Então, impõe o diálogo. Agora, ouvir, debater, discutir, elogiar, criticar, faz parte da democracia e eu vou aceitar isso tranquilamente. Tranquilamente. Se eu mandar um projeto para a Câmara e a Câmara entender que tem que haver uma refação, a Câmara entender que tem que haver uma correção, a Câmara entender que tem que haver uma rejeição, tudo certo. Nós vamos trabalhar, e eu espero, o Executivo e o Legislativo em pró da cidade. E quando é um projeto meu, cabe a mim a responsabilidade de mostrar ao Legislativo que o povo está pedindo. E quando for do vereador para o Executivo, cabe a ele explicar para a gente por que ele quer a sanção do projeto. Democracia é isso. Mas vai discutir. Discutir, claro, tem que haver discussão. A discussão é saudável. Você vê, Até Anderson, porque você foi vereador há muito tempo e sabe que muitas câmaras municipais, inclusive a de São Caetano durante um período, foi rotulada de vereadores office boys do executivo, não discutem, só chancelam que o executivo chancelaria quer. do executivo. Exatamente. Eu participei da Câmara em vários picos, né? Que fantástico. E vocês acompanham, vocês são da imprensa há tanto tempo, Anderson. Você, Leandro, e outros jornalistas que sempre nos acompanham, eu sou extremamente debatedor. Eu gosto do debate. Eu gosto da democracia porque ela me proporciona a fala. Aliás, ele estimula o confronto, claro, que é uma coisa boa, é fantástico, é fantástico. Eu tive grandes O Gilberto discussões. não tem sessão chata, né? Não, eu tive uma garantia de tribuna. Com certeza, eu tive tantas discussões com os meus pares da Câmara, muitas discussões com nossos prefeitos, tanto o Tortorello quanto o Auríquio, muitas, mas isso aqui enriquece. Por isso que eu tenho um legado de projetos executados na cidade
pela Câmara e pelo Executivo, que deixa tantas coisas boas do passado fazendo presente na vida do nosso cidadão até hoje. Eu sou lembrado em todos os momentos na cidade como um vereador atuante. Por quê? Porque eu exerci a democracia. E exercer a democracia é o diálogo, é o debate, é a fala, é recuar, é avançar. Tá certo? É aprovar, sujeito rejeitar. a erros e acertos, com certeza. Mas você não pode ser taxado de que por omissão. Omissão, isso é terrível. Eu votei contrário a um projeto, na época, na Câmara Municipal, o projeto indicado pelo Executivo, que naquele momento ele era contra, inclusive, a um parente meu. Eu fui extremamente cobrado pelos meus parentes, mas eu respondi para minha tia Marta e para o meu tio Cid. Eu não sou eleito para trabalhar pelos dois, eu sou eleito para trabalhar pela cidade. A minha resposta foi essa. E teve outro momento que eu rejeitei projeto que era de interesse dos alunos universitários da nossa cidade, que o presidente do DCE, do IMES, Instituto Municipal de Ensino Superior, que hoje é a USCS, Universidade de São Caetano do Sul, que o presidente era o Rogério, meu primo. E eu disse para ele também, eu não trabalho para você, eu trabalho para a cidade. Nós vamos voltar a falar mais de muito trabalho aqui ainda, afinal temos mais um bloco inteiro pela frente, mas uma pausa para você tomar um rápido café. Por favor, Gilberto. Até logo. Opa, vamos lá. Atualidade, interatividade, entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia também. A gente se encontra aqui, São Caetano. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano. Estamos de volta aqui com o Café com Fatos, edição desta quarta-feira, conversando com o Gilberto Costa, pré-candidato a prefeito aqui em São Caetano do Sul,
Ele é presidente municipal do PEN, o Partido Ecológico Nacional, está discutindo aqui com a gente os temas importantes e respondendo as questões que chegam aqui pelos nossos canais de comunicação. Você pode diretamente no site webtvsaocaetano.com.br mandar a sua questão, pode usar o Facebook, pode também mandar por WhatsApp. Olha, e falando aqui nas redes sociais, estou recebendo aqui pelo celular um abraço e compartilhado esse abraço com todos da equipe aqui, da Ivone Santos, do Darlan Saraiva, do Marcos Borges, a Zenaide Alves está com a gente também. O Rogério Sampaio está aqui fazendo uma pergunta, Gilberto, a respeito do posicionamento do PEN em relação ao impeachment. Ok. Né? Acho que é uma coisa importante aí para você esclarecer como presidente municipal e sobre o posicionamento em nível nacional. Lembrando também que, de fato, há essa possibilidade de que a gente tenha na quarta-feira que vem, nesse horário, no horário do programa, a gente não sabe se o governo vai ser da Dilma ou não, né? Se ela já caiu ou se ela não caiu, nós vamos saber, provavelmente. E amanhã pode cair o Cunha, porque o Supremo Tribunal Federal vai fazer a avaliação do requerimento feito pelo partido Rede, comandado pela Marina Silva, que pede o afastamento do presidente da Câmara Federal, o senhor Eduardo Cunha. Mas fale do impeachment, por gentileza, Gilberto. Primeiro, Eduardo Cunha, tchau, querido. Já foi. Vai com Deus. Vai com Deus. Tchau, querido. Tchau, querido, né? Pegou moda agora, tchau, né? querido, agora é tchau, querido. Tchau, querido. Depender de você, tchau. O cara frio, sem expressão, egoísta, safado. Vai com Deus. O Brasil precisa limpar esse povo. Tomara que amanhã o Supremo, pau nele, né? Independência para o país. Agora, Rogério, o nosso partido, o nosso presidente nacional, Adilson Barroso, orienta a bancada a votar a favor do impeachment, do afastamento da presidente Dilma. Esta é a orientação. Agora, claro, o deputado, depois de eleito, ele tem o direito do voto. O voto é dele. Por isso que nós, como cidadãos, temos que escolher e sermos muito criteriosos na hora da escolha, porque depois que elege, acabou. É 4 anos. Então, a orientação é para com que os deputados federais do PEN vote a favor do impeachment. Nós, na última eleição, fomos contrários à reeleição da presidente Dilma. Somos um partido novo, todo mundo sabe disso. Nossa primeira eleição foi em 2014 e agora a municipal em 2016. A orientação é votar a favor do afastamento da presidente Dilma. Agora vamos acompanhar a votação dos deputados, né? Eles são... Agora senadores, né? Desculpa. Dos senadores. Desculpa. Dos deputados foi desta maneira. Dos senadores nós não temos senador. Então, nós não temos nenhum problema com isso, tá certo? Mas a orientação é trabalhar a favor do impeachment. Perfeito. Gilberto, também quero resgatar mais um item importante da agenda da última segunda-feira na sua fala, em relação ao sentimento, à identidade do morador de São Caetano com o município. São Caetano sempre foi uma cidade reconhecida pelos índices que chamam a atenção, índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida, sempre se falou muito de interiorizar a pessoa aqui no intuito de ser uma cidade dormitória, etc. Perfeito. Mas no seu discurso várias vezes você disse o seguinte: eu amo São Caetano, eu quero retribuir São Caetano tudo que a cidade me deu. Num momento como esse, um discurso como esse, ele emplaca, ele consegue atrair inclusive aquele eleitor que está mais afastado da política, que tende a rejeitar a política como um todo, que está cansado de promessa, que diz que entra ano, sai ano, o sistema não tem como ser modificado. É possível atingir esse eleitor? É possível pelo seguinte, Leandro, São Caetano nunca teve essa pincha. São Caetano, muito poucas vezes, passou por momento de discórdia, de má gestão pública. São Caetano sempre foi um município muito bem administrado. Então, o nosso cidadão reconhece isso. Agora, em algum momento, a história se perdeu. Ou talvez por uma má escolha do próprio cidadão, ou porque o candidato eleito falou uma coisa e fez outra, mas foi muito poucas vezes. Então, quando eu falo do amor, do resgate, eu tenho certeza que o cidadão entende, porque eu estou falando de coisa boa. Vejamos, nós fomos, durante tantos anos, a melhor cidade do país no seu IDH. Hoje não somos mais. Nós sempre fomos, durante muitos anos, a melhor cidade do país, apontado pelos índices de pesquisas oficiais de instituto. Nós hoje não somos mais. A primeira cidade do Brasil hoje, nesses índices, é Extrema, em Minas Gerais. Nós estamos em 4º lugar, na 4ª posição. Nós tínhamos números
favoráveis para a gente falar grosso, para a gente rotar grosso. Hoje não temos mais. Agora, quando eu falo isso ao cidadão, ele entende sim, porque eu estou lembrando das coisas boas que é possível ser feitas e voltarem a ser como era antigamente. Pô, o nosso querido Azulão, a nossa guarda municipal, os nossos patrulheiros mirins, os nossos eventos de bandas e fanfarra, a banda do Alcina, a terceira idade. Nós estamos falando de coisas que é possíveis porque já vivemos isso. A cidade não mudou. A cidade continua sendo do mesmo tamanho, a sua população está aí excepcional, o orçamento é extremamente favorável, um orçamento que ainda é a maior renda per capita do país. Ora, então é possível. Se em algum momento governantes fracassaram, é só trocá-los. Agora, é possível e, se Deus quiser, a gente vai ver São Caetano novamente voltar a sorrir. Grandes festas, como nós acompanhamos, né? Grandes. E olha, 100 mil pessoas... Vai fazer festa do peão de novo, Gilberto? Olha, se eu for eleito, se eu for candidato, se eu for homologado pelo PEN, não tenha dúvida. 100 mil pessoas assistindo show Amigos. Foi o primeiro show que eu assisti na vida. Maravilhoso. Sem nenhuma confusão. Sem nenhuma confusão. Ainda quando o Chico Mendes era buracão da cerâmica. Buracão da cerâmica. Maravilhoso. Agora, as coisas boas têm que continuar. O que nós temos que acabar com coisa ruim. Os mendigos tomaram conta da cidade. Está aí para todo mundo ver. A cidade está triste, está suja, mal iluminada. A cidade precisa... Olha, o Jardim, inclusive, estão me perguntando se o atual prefeito, com todo o respeito, pelo amor de Deus, se ele é palmeirense. Eu digo que não é. Mas só tem um tipo de verde na cidade. Precisa ter alegria. Ô, Gilberto Costa, nós retornamos no tempo, né? Eu fiz a pergunta sobre a tua primeira eleição, o teu gosto pela política, mas eu quero recuar mais. Você falou agora há pouco, o Leandro falou de sentimento, de resgate, de autoestima, de você retribuir a São Caetano o que São Caetano te deu. Vamos voltar no tempo. Qual a tua relação com a cidade? Você chegou aqui quando, em que situação? Você nasceu em São Caetano? Você nasceu onde? Como é que nasceu a tua relação com a cidade de São Caetano? Nasceu palmeirense? Isso não tenha dúvida. Tá aqui, ó. Tá no DNA. Desculpa o corintiano, o São Paulino e o Santista. Tá bom. Mas é assim, tua relação com a cidade, como fantástica. É que eu cheguei aqui, eu vim parar em São Caetano, eu sou de Sobradinho, Distrito Federal, lá em Brasília. Eu vim para cá, eu ia completar 11 anos de idade em outubro, eu cheguei em setembro, eu tive a perca da minha mãe, e a minha irmã mais velha já morava aqui no ABC São Caetano do Sul, só que eu não sabia disso. Eu sabia que a minha irmã morava em São Paulo. Então, quando ela me trouxe para cá, para mim crescer com ela, para mim ser orientado por uma mulher, para mim terminar os meus estudos até uma certa idade de vida e etc, eu vinha para São Paulo. Eu não sabia que era ABC, muito menos São Caetano. Tá certo? Isso é brincadeirinha já há 40 anos. Eu devo a São Caetano. Eu cheguei aqui de uma situação muito ruim, né? Fora a perca, muita pobreza, né? Muita dificuldade. E aí nós trabalhamos, né? Fomos bem orientados pela minha irmã, pelo meu cunhado, que eu tenho eterna gratidão. Nós somos em 11. Hoje vivos 9, porque tem 2 falecidos, né? Inclusive essa minha irmã que me criou e a minha mãe também, né? Então, você é o caçula dessa turma toda? Não, olha, vamos lá. Glória. Olha a escalação. Glória. Gilson, Gilmar e Gilberto. Eu sou o quinto. Oi. Eu sou o quinto, rapaz. Gilson, Gilmar, é tudo com G? Não, até essa etapa. Depois não tinha mais o que pôr, rapaz. Ia começar a inventar uns nomes malucos. Aí veio Rosimeire, Nilton. Juntou Antônio, os nomes e... Uma loucura, Rubens, entendeu? Bom. Mas a vida no passado. Mas na política assim. Só você? Não, rapaz, nós temos gente ligada à política, mas não é em Brasília, né? Entendi. Nós temos gente em Minas, porque depois do falecimento da minha irmã, a família, da minha mãe, desculpa, a família ela dispersou, que é natural, né? Nós sabemos que a família, ela normalmente é muito unida quando tem a presença da mulher, da mãe. Né? Aí nós ficamos, matriarca. A matriarca. Aí nós Gilberto, ficamos... mas perder a mãe com 11 anos não é bolinho não, hein, meu cara? Pois é, rapaz, não é fácil não. Né?
tocar essa vida e conseguir vencer não é bolinho, não. Deus ajudou muito, né? A gente nasceu com a índole boa, isso é cabível, né? De juventude, de inexperiência, de um monte de fatores. Mas eu nasci com a índole boa, é importante isso, você nascer com índole boa. Porque aí os encaminhamentos vão acontecendo e cruzaram na minha vida, como a minha irmã e meu cunhado, pessoas muito boas, e aí só foram, né? Foram te alicerçando de coisas boas, encaminhando a gente para um bom caminho. E aí deu no que deu, né? Mas você gostava de política desde moleque? Rapaz, adolescência, essa coisa de acompanhar o cenário e tal? Como você começou a fazer política? Foi dentro de casa? Como é que foi? Não, você começa dentro de casa, brigando com o irmão, discutindo com a mãe. Articulando consenso entre os 11. Dúvida, é uma loucura isso. Aí depois eu vinha para cá e eu fui muito feliz. A minha irmã conseguiu um emprego para mim em São Paulo, numa empresa chamada 1000 Promoções Publicitárias SC Limitada. E esta empresa pegou um serviço para fazer da campanha das Diretas Já. Rapaz, e o dono da empresa disse que eu iria cuidar. Aí aquilo despertou dentro de mim, que aí eu falei, eu quero ser político. E olha a outra sorte que eu dei. Menos de 20 anos você tinha nessa época. Aí eu conheci naquela época o Celso Russomano, que não tinha mandato, que não era deputado, e eu conheci um homem chamado Nelson Fernandes, esse já era deputado, que participou dessa história toda. Na sequência, o deputado Celso Russomano, hoje deputado, naquela época candidato, me pediu ajuda no ABC, porque ele ia ser candidato pela primeira vez, e eu o ajudei. E ele fez uma dobrada, Nelson Fernandes estadual, Celso Russomano federal. O Celso Russomano se elegeu pela primeira vez e o Nelson se reelegeu pela segunda. Ave Maria. Aí pegou. E tudo foi uma relação nascida desta empresa lá na Faria Lima. E oriundo da campanha das diretas. E eu era do ABC, o Celso, muito falado com aquela história do programa dele, muito falado também com a perca da mulher dele, e o Nelson Fernandes também. Ele estava no Aqui Agora. No auge do Aqui Agora no SBT. Nossa, rapaz, aí foi uma beleza. Estando bom para ambas as partes? Tá tudo bom, tá tudo bem. E foi uma beleza, porque aí o Celso e o Nelson pediu para mim arrumar um pouco de volta aqui no ABC, se eu podia ajudar. Eu falei, posso. E eu entrei de cabeça, porque despertou em mim aquilo que já estava dentro de mim, que era a vocação política, tá certo? E aí, legal. Nessa história toda, eu conheci duas pessoas, tudo em São Paulo. E estas duas pessoas eram muito amigos do prefeito Tortorello, que também não era prefeito, já tinha sido prefeito. Ele estava se preparando para voltar a disputar a eleição aqui em São Caetano. Nós estamos falando já de 96. Isso. E esta pessoa falou assim, Gilberto, você tem tanta vontade, diz que vai ser candidato, que vai ser político, mas como é que você pretende começar? E eu, meio perdido, ele falou assim, eu conheço uma pessoa em São Caetano que é seu vizinho e que vai te orientar. E essa pessoa quem que é? Luiz Olinto Tortorello. Ele ligou para o Tortorello, eu até fiquei passado, ele ligou para o Tortorello atendeu, eles realmente eram amigos. O escritório do Tortorello aqui na Roberto Simons, ele pediu para o Tortorello me receber, que falou que eu era um jovem, etc, que eu era amigo dele. O Tortorello marcou no dia seguinte, 10 horas da manhã, na Roberto Simons. Eu não sabia onde era o escritório, peguei o endereço, mas conhecia São Caetano, fui parar no escritório do Tortorello. Olha que interessante, quando eu cheguei no escritório do Tortorello, neste dia eu conheci o Nairo, que não era presidente do AD, eu conheci o Marcelo Ferreira, eu conheci o Laureano, que era vereador, eu conheci o Nilo Figueiredo, que era vereador, estavam todos lá, já articulando a eleição do ano de 96, isso era em 95. E rapaz, o Tortorello gostou de mim. E foi uma amizade muito bacana. Na sequência, só rapidamente falando, eu tinha um gerente chamado Gilberto Santi. E esse Gilberto Santi me apresentou o Iliomar da Ronc. Quanta gente boa pro teu caminho, rapaz, hein? Não, foi. Uma constelação aí. O Gilberto Santi falou, mas se você vai ser candidato, se você conhecer o Tortorello, isso foi uma conversa no Banco Safra. Eu contando a alegria que eu tinha tido de ter sido recebido pelo Tortorello. Foi verdade. E ele, legal.
Boa essa Não, história. peraí. Aí ele ligou pro Iliomar. O Iliomar era presidente do PL. Falou, Iliomar, eu queria Já te filiou. Não, foi uma história mais longa aí. Aí o Iliomar marcou para ir na empresa. E foi na empresa, com muita humildade. Foi lá na empresa e nós nos conhecemos. Aí tinha Tortorello PTB e Iliomar PL. Eu tinha que decidir. Rapaz! Agora vai. Puta merda. E aí o ensinamento do Iliomar prevaleceu também, essa coisa de montagem de chapa. Sim. Ele convenceu minha irmã, convenceu minha família, convenceu as pessoas que estavam próximas de mim que eu tinha que ser candidato pelo PL, não pelo PTB. Quando eu assinei a ficha do PL, o Tortorello ficou doido comigo, rapaz. Eu falei, Tortorello, mas nós vamos apoiar o senhor. Mas eu não ganho no PTB, eu ganho no PL. Dito e feito. Em 96 eu tive 1.390 votos, rapaz, mas eu não ganhava no PTB. Porque tinha gente muito mais forte, lembrei do Laureano. Tinha Laureano. Que mostra que você fez o certo. Fiz o certo. Bom, olha, você vê, eu falei de Tortorello, falei de Iliomar, falei de pessoas que, como eu te falei, né, cruzaram minha vida. Gente que está na história, escreveu seu nome na história. Tem muita gente aqui, Anderson, nesses minutos finais do programa aqui, repercutindo nas redes sociais. Não vai dar tempo de passar por todos aqui, mas quero fazer um registro importante, Anderson. A gente falou da política no DNA, mas o Gilberto acho que faz escola na comunicação. E exatamente no dia de hoje, nós tivemos a oportunidade de apresentarmos mais um produto lá na Rádio ABC Nossa Casa e temos como colaboradora, a partir de agora, a Marcela Costa, esposa do Gilberto Costa, toda quarta-feira conosco, das 3 às 3h30. Ela e a Amanda Sinac estrearam hoje. E foram bem, viu, Gilberto? Eu sei que você estava na correria da gente. Mas a gente acompanha recado, no carro, né? Mas foi só bacana, fazer um registro aqui de parabéns e que está fazendo escola aí, viu? A gente fala alguma coisa, se as pessoas acham que aquilo que a gente falou é interessante e queiram assimilar, copiar e passar para frente, a gente fica feliz. Eu sou muito humilde, então eu não imponho nada, eu converso. Agora, a Marcela é muito capaz, muito inteligente, a Amanda também, então acho que é uma parceria perfeita e quero agradecer aqui a Rádio ABC, viu, Leandro? Viu, Anderson? Vocês que têm lá o dia a dia também na rádio, pelo carinho com a minha esposa, foi fantástico, né? A recepção que ela teve lá, e aí mexe com família, né? A gente fica eternamente agradecido. Desejar sucesso para a Marcela, para a Amanda. Eu tenho certeza que as duas vão fazer aí semanalmente programas fantásticos que levarão informações bacanas ao cidadão, principalmente do ABC. E nós aqui devemos Gilberto Costa, você tem 15 segundos para se despedir dos nossos telespectadores. E nós agradecemos. Viu? Obrigado, Anderson. Obrigado, Gilberto. Um beijo a todos que estão nos acompanhando, seja da maneira que for. Muito obrigado pelo carinho que eu tenho recebido por todos da cidade de São Caetano em especial, e que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, porque com Deus nós somos muito fortes, sem Deus nós não somos nada. Beijo no coração de cada um. É isso, e nós vamos embora, voltamos a qualquer momento aí ao longo da programação, em horários alternativos, pelo Facebook, pelo YouTube você nos acompanha, e quarta que vem... Com impeachment ou sem impeachment, estaremos aqui. Não é pizza, é impeachment. Um abraço, gente. Tchau, Leandro. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser, Anderson. Um abraço. Obrigado.